Fala aí, pessoal, recadinho rápido antes de iniciar o vídeo. Aliás, vocês vão ver isso em vários vídeos essa semana. O Senado ele lançou uma consulta pública sobre a MP 1303. Então, o Senado está querendo saber a opinião da população sobre esta medida provisória, se as pessoas concordam ou não com a taxação dos investimentos, incluindo LCI, LCA, CRI, CRAI, fundos imobiliários, FIAGROS, entre outros. Então, se você tem interesse de manifestar a sua opinião e aí, de fato, fazer alguma coisa para que isso não passe, na minha visão, não deve passar, então tem o link aqui na descrição para você entrar lá no site da consulta pública no Senado para expressar a sua opinião, beleza? Então, bora pro vídeo agora. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vamos falar sobre o XPML 11. E, pessoal, antes de falar sobre o relatório, eu quero fazer só um breve comentário aqui no início, porque este fundo em particular, ele tem me ajudado bastante no meu crescimento como profissional e como analista, porque todos os meses ele me faz ter um exercício de humildade, digamos, porque eu tento sempre buscar algo que eu não estou vendo. E até porque, pessoal, assim, todos os meses sempre vem uma enxurrada de pessoas, tanto no direct do Instagram, quanto comentários aqui no vídeo, lá no nosso grupo do WhatsApp, na comunidade grande, né? No grupo aberto, tem quase 1000 pessoas. Sempre alguém questionando, o XPML vai cair, vi não sei o que isso, vi não sei o que aquilo. O XPML tá com problema, vai precisar de muito dinheiro no final do ano, não tem de onde tirar, bom, os rendimentos vão cair, vários questionamentos, mas você tenta perguntar, não só da onde que ele viu, porque na verdade a gente sabe de onde que vieram essas informações, mas o porquê das coisas aí acaba que dá uma travada. E aí, isso, pessoal, acaba me trazendo sempre o questionamento, aí eu pensando, porque como vocês têm acompanhado meus vídeos, eu tenho sempre mostrado uma postura onde eu vejo que o XPML ele tem uma necessidade de caixa para o final do ano e para os próximos anos, tem da onde tirar isso, e eu vou bater bastante nesse vídeo hoje sobre isso, e não me mostro preocupado com a situação do XPML. Várias vezes eu já manifestei a minha opinião sobre isso, eu não tenho preocupação sobre como que o fundo vai pagar. E esta minha opinião é compartilhada com outros analistas de muito renome e analistas que eu me inspiro a trabalhar. E eu vou citar dois aqui, pessoal, dois que são analistas que eu considero assim como um dos melhores do mercado, que é o Ricardo Figueiredo, o analista que era da Speech, aí depois foi para a Finclass, e o Rodrigo Medeiros. E aí eu fico me perguntando, cara, se esses caras, sempre eles comentam que a gente tem que monitorar, que tem a questão da dívida que o fundo precisa pagar, das necessidades que ele precisa pagar agora no final do ano. Mas os dois não demonstram preocupação porque sabem que o fundo tem potencial e tem de onde tirar dinheiro. Eu fico me perguntando, caramba, será que esses analistas não estão enxergando alguma coisa também? Esse é o ponto que me faz falar, não, eu acho que eu estou no caminho certo, sim, porque por mais que todos os meses isso acaba me forçando, e isso é muito bom, acaba me forçando a buscar mais informação, até para trazer para os membros da minha comunidade recomendações mais tranquilas, para que eles fiquem tranquilos com as recomendações que eu passo, e entre elas o XPMOLs, para eles ficarem tranquilos, e isso acaba me colocando num ponto de um exercício de humildade mesmo. Será que eu não estou enxergando alguma coisa? E eu vou trazer nesse vídeo, pessoal, eu vou dividir ele, na verdade, em dois pontos. A primeira parte é sobre a análise do mês, sobre os pontos. Depois eu vou falar sobre a alavancagem. E aí eu quero que vocês tirem a conclusão de vocês com base em tudo que vocês estão vendo. E aí eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se de fato vocês estão preocupados, se é o fato de ser XP, tem um histórico aí que, assim, colocar o XPPR no mesmo degrau, assim, para mim soa como um absurdo, mas isso, claro, traz um pouco de trauma, principalmente para quem foi cotista ou quem é cotista do XPPR. Então vamos lá, pessoal, então bora para o relatório gerencial, e aí eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui embaixo, sempre, pessoal, com respeito, e eu vou falar, pessoal, quem for, até os haters, eu quero que eles coloquem aqui, porque eles me fazem ver se eu não estou enxergando alguma coisa que eu deveria ver. Então beleza, pessoal, então bora para o relatório gerencial, e não esqueça de curtir o vídeo, tá bom? Então bora para o relatório gerencial de maio do XPML.
Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, eu vou dividir primeiro o relatório em duas partes. Eu vou dividir ele na parte do relatório, da parte dos indicadores. E aqui, pessoal, eu sempre gosto de frisar o tamanho que é o XPML. É um fundo de patrimônio líquido de 6,6 bi. Isso significa que o patrimônio líquido, lembrando na nossa aula de contabilidade, é o ativo menos o passivo. Então, de ativo, ele tem muito mais do que isso. Ele tem mais de 7 bi de ativo, só que ele tem o passivo que ele precisa arcar com isso. Só que lembrando, né, pessoal? Opa, bati no microfone aqui. Só que lembrando, pessoal, o ativo e o passivo, eles estão em contas, eles têm que bater o passivo, ele vai corresponder a um ativo na hora que deslocar o dinheiro de algum lugar. Na hora que você paga o passivo, esse passivo vira ativo e você acaba aumentando o patrimônio líquido. Essa é a regra básica aí. Então, em algum momento, esse patrimônio líquido vai aumentar a hora que o fundo pagar os seus compromissos. E aí a grande dúvida está como ele vai fazer isso. Então, pessoal, aqui um ponto sobre o fundo, a questão da Páscoa, que eu vim comentando nos vídeos anteriores do mês passado e nas análises de shopping para esse mês, que eu esperava que os fundos apresentassem dados melhores em relação ao ano passado, exatamente porque a Páscoa no ano passado aconteceu em março e esse ano ela aconteceu em abril. Então o resultado de março foi muito ruim para os shoppings, embora nenhum deles tenha resultado negativo. Todos foram positivos, mas não como a gente estava vindo acostumado em relação ao ano anterior. E a gente esperava que, claro, abril fosse um mês bom para os shoppings. A gente já viu alguns que são bons, e no caso do XPML, a gente vê que não foi tanto. E aí a gente pega aqui nos indicadores. Primeiro, deixa eu entrar nos últimos aqui, depois eu vou mostrar que esse aqui de fato é o que mostra a realidade. Ó, por exemplo, em vendas e NY, as vendas foram 2,6% acima do mesmo período do ano passado. Lembrando que o ano passado não teve Páscoa, nesse ano teve. E o NY ele se manteve estável. Se a gente for pensar que o ano passado não teve Páscoa e esse ano teve, então quer dizer que o NY deve ter, ele possivelmente cairia se não tivesse Páscoa em abril. E aí que tá um ponto. Bom, então isso quer dizer que foi ruim, e aí que a gente vai para o outro indicador, que é o Same Store Sales e o Same Store Rent, que é as vendas de mesmas lojas e o aluguel de mesmas lojas. Esse indicador ele é muito importante, pessoal, e eu já expliquei isso para vocês, mas eu vou explicar de novo. Ele é um indicador que é muito bom para você utilizar quando o fundo tem mudança de portfólio, ou quando você, principalmente quando você agrega ativos no portfólio. No caso do XPML, como vocês sabem, o fundo vem comprando coisa pra caramba, vem aumentando, assim, no último ano, 2024 para 2025, o fundo aumentou demais em termos de ativos. Então, os ativos que o fundo tem hoje, que teve agora em abril, ele não tinha em abril de 2026. Aí você pode estar falando, Eric, beleza. Então quer dizer que o fato desse portfólio novo, ele piorou o resultado do fundo? Não, porque a gente vai olhar primeiro para o aluguel de mesmas lojas. As mesmas lojas, pessoal, são as mesmas lojas que tinham antes e que tinham depois. Então o desempenho operacional do shopping continua bom. Ou seja, ele continua bom. Então pode afirmar o que eu falei. Então quer dizer que o que entrou de novo prejudicou? Poderia, se a gente não soubesse, e algo que eu já comentei com vocês, as aquisições que o XPML fez foram abaixo, com preço por metro quadrado abaixo do preço médio do fundo. Ou seja, isso segura o crescimento do NOI e das vendas. Até esse ativo começar a performar, a gente está falando de menos de um ano aí, ou praticamente um ano que esses ativos entraram para o portfólio e ainda não tiveram tempo de maturação, ainda não tiveram tempo de entregar o resultado que o fundo que a gente espera no longo prazo. Então, assim, o que me preocuparia é se esse Same Store Sales e o Same Store Rent, que é o vendas de mesmas lojas e aluguel de mesmas lojas, tivesse caído. Aí sim eu teria preocupação, porque aí de fato é desempenho operacional do fundo que está ruim. E a gente vê que não é. Então isso me deixa mais tranquilo, sem problema com esse ponto, mas não teve um aumento como a gente poderia esperar, porque o fundo mudou muito de um ano para o outro. Bom, pessoal, sobre o resultado do fundo, o fundo distribuiu 92 centavos, ele precisou usar reserva esse mês, bem mais do que o mês passado, inclusive. E se a gente for pegar aqui, olha só que interessante. A receita imobiliária de abril foi menor do que a receita de março. 3 milhões, o que a gente esperaria que fosse ao contrário, por causa da Páscoa. Mas aí a gente vê que teve a entrada do novo portfólio, então tem N coisas aí que afetam, mas para mim, por isso que eles deixaram bem clara a questão do aluguel de mesmas lojas e vendas de mesmas lojas, né?
que isso mostra que de fato o desempenho operacional do fundo está ok. E aí o fundo precisou usar a reserva, pagou os 92 centavos e ainda está com uma reserva muito robusta, 92 centavos por cota. E aqui, pessoal, um ponto que eu preciso trazer para vocês, eu quero que vocês lembrem dessa questão aqui, ó, do ano principalmente, a gente está falando aí completando o semestre, o valor de resultado que o fundo teve e o quanto ele distribuiu. Eu vou precisar voltar nisso daqui a pouco, porque isso é uma das questões que muda um pouco a questão da alavancagem, principalmente deste ano, de 2025, para frente nem tanto, mas para os próximos, para esse ano principalmente. Que é o grande cerne da questão, é como que o fundo vai fazer para pagar o final do ano. Bom, pessoal, aqui é aquele gráfico de alavancagem, se vocês observarem, ele diminuiu, agora a gente já vai entrar na segunda parte do vídeo, tá? Ele diminuiu a parte de caixa que eles consideram exatamente por causa do CRI conversível do Pátio Higienópolis que eles compraram agora, embora agora vai ter, no ano que vem, tem as parcelas de pagamento, mas ele fez uma conversão de um CRI, então ele comprou o CRI do shopping, que é conversível à participação do shopping. E aí entra naquela questão, se vocês pegarem aqui, ele tá com eles consideram esses 285 negativo, e como eu vou explicar para vocês, e já expliquei nos outros vídeos, ele é maior do que isso, tá? E aqui até o encerramento de 2027, né, pagando Patigianópolis, Allos, 583 milhões lá em 2027. Aí falando sobre a questão das compras, um portfólio de alta qualidade, de fato, é o melhor portfólio de shoppings que a gente tem hoje em fundo imobiliário, sem sombra de dúvidas. Eu acho que isso, até as pessoas que acham que o XPML vai quebrar ou vai ter problemas, concordam que é o melhor portfólio de shoppings. Aqui eles colocaram, isso já veio do mês passado, os fatos relevantes, inclusive, dos pagamentos, né, das parcelas. Inclusive, eu precisei usar algumas coisas aqui para chegar nos cálculos que eu coloquei. E aqui, pessoal, eu já vou colocando alguns pontos para vocês lembrarem na hora que eu estiver falando. Aqui, os valores expostos, eles não consideram, se a gente for pegar aqui, é o 1zinho, cadê? Quem que é o 1? Bom, na verdade não interessa muito, que é o pagamento não está considerando custos de TBI, mas esse aqui sim, e esse aqui eu já expliquei o mês passado, reajustes aplicáveis nas parcelas pendentes e ocorrência de earnout para desembolsos ou recebimentos, ou seja, lembrando, né, pessoal, que tem essas parcelas de pagamento aqui, isso vale para todas as outras, essas parcelas aqui, elas são as parcelas do momento da compra, elas têm correção, e aí eu cheguei nos valores que em tese estão hoje, por isso que esse valor não é esse daqui, porque essas parcelas reajustaram. Que mais? E esse aqui, pessoal, guardem isso daqui. Estão sendo considerados a posição, que é essa posição aqui, de disponibilidades, estão sendo considerados a posição de caixa dos fundos imobiliários acessórios ao XPMOLs e as posições líquidas de outros fundos detidos pelo fundo. Guardem isso que a gente já vai voltar nisso na hora que a gente vai falando mais para frente. Então só lembrando que eles consideram aqui não somente a posição que o fundo tem de disponibilidade, mas também posição de fundos imobiliários e caixa de fundos imobiliários que o fundo tem, que é o Internacional Guarulhos e o Neomol. Bom, pessoal, aqui eles usaram o mesmo texto, falando que resulta em 285 milhões, falando que o fundo ele tem um ativo gigantesco, tem um loan to value de aproximadamente 8%. Aqui, isso aqui gerou uma certa dúvida, porque eles incluíram um gráfico novo. E aqui colocam as opções que o fundo tem de venda de ativos, emissão de cotas e alavancagem. A gente já vai voltar tudo nisso daqui a pouco. Eles incluíram esse gráfico novo nesse relatório. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Esse gráfico novo, que eles colocaram a média de alavancagem do fundo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eles chegaram no 25,9 e o porquê desse 8 aqui. E aí eu já falo a primeira dúvida, pessoal, porque é o seguinte, eu já vi algumas pessoas falando, olha, tá vendo como não dá para confiar na XP? Eles colocaram, porque esse 8% ele já vem de algum tempo, ele já vem colocando isso no texto há algum tempo. Colocam de 8%, que a alavancagem, se vocês lerem, vamos ler comigo aqui, ó. Adicionalmente, o fundo possui níveis de alavancagem bastante saudáveis para o setor, com aproximadamente 560 milhões em dívidas, representando um loan to value de aproximadamente 8%. Isso ele já vem colocando, podem pegar os relatórios anteriores, eles vêm colocando. E aí, eles colocam 8% aqui, e daqui embaixo colocam 25% de alavancagem do fundo. Aí fala, pô, qual que é? O fundo está se contradizendo, ele mesmo fala que é 8%, depois eles colocam 25,9%. E aqui, pessoal, é um erro conceitual.
se a pessoa está confundindo isso e quem está te explicando isso está confundindo, é porque ela não sabe o que significa cada coisa. E aí já vai uma dica para você, para quem você está seguindo e que te falou isso, porque são informações diferentes, tá? Primeiro, pessoal, o que é o Lonte Velho, pessoal? Se vocês pegarem, o Lonte Velho é o LTV. Ele é um indicador muito mais usado para fundo de CRI do que fundo de tijolo. Pessoal, é razão da garantia, basicamente. É o quanto que a garantia dada como garantia daquela dívida representa em relação ao valor da dívida. Vamos supor o seguinte, você tem um CRI de 100 milhões de reais com um LTV de 50%. O que significa? Significa que o valor dado como garantia é o dobro do valor da dívida. Ou seja, se o CRI é de 100 milhões, foi dado um imóvel, por exemplo, como uma alienação fiduciária de 200 milhões. Ou seja, o valor da garantia é o dobro do valor do CRI. Então esse é o Lonte Velho. E o que isso significa, pessoal? Eu já vou mostrar isso na prática. Significa o quê? Que o Lonte Velho do XPML é 8%. Ou seja, o que ele tem de alavancagem, e isso vale para os CRIs, isso não considera obrigação, pessoal, não considera o que ele vai pagar de pagamento de parcelas de aquisição. Considera o seguinte, se eu sou o credor do XPML, ou seja, ele tem esses CRIs aqui, todos esses CRIs aqui, ó, o Catarino, Cidade Jardim e os dois do Shopping Bahia. Se a gente for pegar aqui, dá mais ou menos aqueles 560 milhões. O que significa o Lonte Velho em 8%? Significa que, se todos esses aqui executarem as garantias, o fundo tem, isso só representa 8% do PL do fundo. É isso que o Lonte Velho está mostrando. Tá? Então, tomem muito cuidado, pessoal, porque o Lonte Velho não considera obrigação a parte de pagamento, e sim é a razão da dívida com a garantia. Então, não confundam alhos com bugalhos, tá? Então, uma coisa é, de fato, é 8% o Lonte Velho. Aí você tá falando, Eric, então quer dizer que você tá passando o pano para a XP? Calma, vou mostrar algo para vocês aqui que as pessoas acabam esquecendo e vários outros fundos usam. E aqui eu vou abrir um para vocês. E aí, antes de abrir, eu quero que vocês pensem em qual relatório gerencial hoje é um dos melhores considerados para tijolo. Eu tenho certeza que vai vir aí um de cabeça rapidinho para vocês. BTLG. E olha aqui, vamos pegar o relatório do BTLG. Deixa eu dar uma reduzir aqui um pouquinho o zoom. Relatório do BTLG. Deixa eu ver se está aparecendo. Relatório do BTLG. Todos vocês sabem, pessoal, que o fundo tem um seller finance que ele tem que pagar um caminhão de dinheiro esse próximo semestre até o ano que vem. Se a gente for pegar aqui, ó, na questão das obrigações, é só a gente ver aqui, ó, cronograma de obrigações. O fundo tem quase 500 milhões aí para pagar, ó, 300, não, na verdade um pouquinho menos, né? 340 milhões e 24,50. Só que olha como ele mostra a questão da alavancagem dele. Olha aqui, ó. Aqui. Deixa eu dar um zoom. Aqui, meus amigos. LTV de 3%. Alavancagem do fundo, 139 milhões. Ou seja, o que o fundo tem de dívida em relação a execuções de garantias, possíveis execuções de garantias, só representa 3% do patrimônio líquido do fundo. O BTLG sempre mostrou assim. Então, tome muito cuidado, pessoal, porque alguns outros fundos mostram, se eu não me engano, o BRCO mostra assim também, alguns outros fundos mostram. Então, é uma questão de conceito técnico de fundo imobiliário. Então, se você tá vendo uma pessoa falando, por que tá usando isso e tá enganando você, tá enganando, não, pessoal, são conceitos diferentes. E aí, da onde que ele tira esses 25,9? Aqui considera as obrigações. Então aqui consideram os CRIs mais as obrigações. Aí vai para 25,9. Beleza, pessoal? Então aqui já é o ponto. Então agora vamos para o Excel para a gente poder matar esse ponto aqui, para vocês ficarem mais tranquilos. E aí eu quero depois a opinião de vocês sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. Se a gente for pegar pelo informe mensal, e aqui, pessoal, eu
copiei o informe mensal, deu só algumas alterações, porque no passivo eu não considero os rendimentos a distribuir, porque os rendimentos a distribuir vão sair, eles vão ser distribuídos, eles não fazem, em tese, embora eles entrem em uma conta do passivo no informe mensal, mas eles vão ser pagos, então ele vai ser pago para o cotista, então eu não considero isso como passivo, embora se você for fazer o correto seria considerar, mas eu tiro porque vai ser considerado, não entraria como índice, uma obrigação de pagamento para o fundo, embora ele tenha que pagar com o cotista. Na verdade seria a principal obrigação, que é pagar os rendimentos, mas eu tiro ele da conta. Então, pessoal, olha só, hoje o fundo tem, se a gente for pegar pelo informe mensal, tem 93 milhões de disponibilidade. Reduziu porque ele precisou fazer o pagamento lá do CRI, comprou o CRI. Na verdade ele não reduziu, ele trocou de conta, né? O dinheiro saiu, continua no ativo, mas ele saiu de disponibilidade e entrou em CRI conversível. Tem imóveis diretos 5,5 bi, tem fundo imobiliário 1,3 bi, tem participação em SPE de 322 milhões, tem 291 em CRI conversível e tem valores a receber aqui, que aqui entra aluguel a receber, tem parcelamentos que aqui no informe mensal ele separa. Eu juntei os dois, pessoal, mas aqui tem um pouco de aluguel e um pouco de valores a receber, que é oriundo de transações que o fundo fez. Daria um ativo de quase 8 bi, 7.950. Em obrigações, o fundo tem, aqui separa, pessoal, percebam, aqui a gente tem obrigação de pagamento, ou seja, não é securitização, é uma obrigação de pagamento, 663 milhões, e securitização 552. Se a gente for pegar e aqui dá o total do passivo, o patrimônio líquido, 6,7 bi, isso aqui eu tô pegando informe mensal, tá? E aí, tomem cuidado, pessoal, que também existem dois conceitos aqui que é importante. Aqui eu já estou aproveitando e dando passando um pouco de conceito de contabilidade para vocês. Existem dois índices, eu já vi duas pessoas usando os dois, e aí vocês têm que tomar cuidado com qual que vocês estão vendo. Você tem o índice de endividamento, que é basicamente o passivo pelo ativo, e a alavancagem é o passivo pelo PL. Qual que é a diferença, pessoal? Porque é o seguinte, o que é o passivo? O passivo, ele considera tudo que tem de obrigação. E o que é o PL? O PL é o ativo menos o passivo. Vocês concordam comigo que se você dividir o passivo pelo PL, você está dividindo o passivo pelo próprio passivo de novo? Porque o PL nada mais é que o ativo menos o passivo. Só que qual que é a lógica disso? Nesse primeiro aqui, você enxerga o índice de endividamento de uma maneira global. Por isso que ele é menor. Já o índice de alavancagem, ele utiliza o passivo sobre o capital próprio, porque o capital próprio você desconta o que você tem a pagar. Então você pega o que você tem de passivo e desconta e deixa somente o que é dinheiro do fundo. É basicamente essa a diferença. Então você tem um índice de alavancagem de 18% e um passivo de 16,61%. E aí o que dá de diferença? Aí vocês olham, Eric, mas por que ele está colocando aqui que a alavancagem dele é 25,9%? Porque ele não está considerando vários pagamentos que ele vai fazer. E aí, esse aqui já é um dos problemas do XPML. Por que eles não colocaram isso? E aí, pessoal, eu vou apagar o primeiro aqui. Peguei pelo RG, o relatório gerencial de maio. Ele coloca lá que ele tem disponibilidade no BT3, bate aqui mais ou menos. Na verdade, eles colocam 90 milhões. Eles colocam como imóvel direto 7 milhões 184. E aqui, em imóveis diretos, eles estão considerando... Aqui é um ponto de difícil entendimento. O que eles consideram como imóvel direto e o que eles consideram como fundo imobiliário? Eu já vou mostrar para vocês qual que é a minha opinião sobre isso. Porque não bate. Se a gente for ver, não bate com o informe mensal. Porque o de fundo imobiliário tem 1,3 bi. E aqui eles consideram lá no relatório... De onde que eu estou tirando isso? Pessoal, só para pegar... Estou tirando daqui, ó. Cadê? Esse gráfico aqui, ó. O que é de imóvel, o que é de CR conversível, o que é de fundo imobiliário, o que é de caixa. Tá? É daqui que eu estou tirando. Vamos voltar lá. E aí você tem o total do ativo, o que tem de obrigação. E aí, pessoal, qual que é, na minha visão, o erro? Porque eles não... E aí eu somei todas as obrigações que o fundo tem, que é as que estão aqui. Peguei todas as obrigações que o fundo tem. Somei todos esses valores em amarelo. E aqui ele não está somando, provavelmente ele está colocando lá somente essas aqui. Se a gente for pegar, não faz o menor sentido o passivo, as obrigações do fundo serem só 663 milhões. Aí eu não entendo de fato por que eles estão fazendo isso, tá? Mas o relatório gerencial está mostrando tudo.
Então, eles colocam aqui, e aí já vi algumas pessoas falando, Eric, mas ele só, o informe mensal só considera a competência. Não é só a competência, gente. A partir do momento que você lança a despesa, ela já entrou no passivo do fundo. Embora o caixa seja somente daqui a 2 anos, mas o reconhecimento da dívida é regime competência. Ele entrou no momento do lançamento, então já era para aparecer como obrigação. Então eu não entendo por que, que isso não aparece, tá? Se alguém tiver o souber o porquê, coloca aqui nos comentários, isso vai me ajudar também. Bom, então pessoal, se a gente somar todo o que o fundo tem de obrigação, e aí sim a gente chega nos 25,9, porque ó, só eu pegar aqui, ó, já tá aqui na forma, 28, que é o patrimônio o total do passivo, e dividir pelo patrimônio líquido, aí de fato vai dar os 25,09 que eles informam no relatório. Ou seja, batendo os números. Os números bateram, cadê? Os números bateram. Cadê aquele gráfico? Aqui. 25,9. Aí bate, tá? Aí o número bate. Na verdade, ali tá dando 25,9, aqui tá dando 25,09. Então, a diferença de... Como eu falei, eu tirei a questão dos rendimentos, tá? Então, o índice de endividamento total, 20%, e a alavancagem, que é o que eles usam lá, que é o passivo sobre o patrimônio líquido, 25,9. Porém, todavia, contudo, lembra que eu falei lá no início que o fundo ele não considera os reajustes? E é aí que entra o Eric. Aqui eu até coloquei by Eric, tá? Os juros da parcela. E um ponto que isso me incomoda é o fato deles não considerarem nada do pagamento do Faria Lima Shopping, aquele desenvolvimento que ele está fazendo. E aí, aí, pessoal, algo que eu estou considerando, tá? Eu considerei 100 milhões que ele tem que gastar esse ano. Cara, isso é um chute. Eu lembro que eram se eu não me engano, eram 130 milhões, 130 ou 160 milhões que ele teria que gastar de final de 24 até 2026. Então, pessoal, eu peguei uma suposição aí de 100 milhões para esse ano. Pode ser mais, pode ser menos, mas como não tem informação, eu estou vislumbrando isso, tá? Não muda aqui. Aonde vai mudar? Em obrigações. Por quê? Eu incluí. E aí, pessoal, que tá um ponto. Se a gente for pegar, e por como é que eu cheguei nesses valores aqui, e a gente já vai mostrar, tá, na verdade está aqui, ó, nesses valores aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, e eu vou apagar isso aqui só para vocês entenderem de onde que eu cheguei nesses valores aqui. Se vocês pegarem, o Praias Belas já pagou, quer dizer, vai pagar o mês que vem, então não tem como a gente ir, se a gente for pegar aqui, não tem o fato relevante dele. Não tem o fato relevante dele, então eu não sei, eu não ia procurar aqui, pessoal, desculpa, mas eu não ia procurar quanto que foi o reajuste acordado nessa parcela aqui, mas como é uma parcela pequena, provavelmente tem pouca influência, então eu mantive como 17 milhões. Porém, tanto o Jundiaí, a parcela do Jundiaí foi reajustada a IPCA careca, e na época eu até cheguei a comentar isso no vídeo da compra, que eu falei, poxa, isso mostra como o mercado considera o portfólio do XPML, o fundo XPML, como um fundo bom pagador, porque a gente não vê uma alavancagem IPCA careca. O que é IPCA careca, pessoal? É sem os juros, não é IPCA mais alguma coisa. No caso dessa parcela do Jundiaí, tanto do Jundiaí quanto do CDI são os indexadores carecas, é IPCA e CDI puro. E isso mostra que o mercado entende que o XPML é um bom pagador. E aí a gente está questionando isso, né? Então o mercado entende que o fundo é um bom pagador para fazer esse tipo de alavancagem. Então a parcela do Jundiaí é corrigida pelo IPCA e a do SNY é corrigida pelo CDI. E aí, pessoal, aqui que dá um baita, principalmente essa daqui, ó. Porque se a gente for pegar, eu fiz as contas, pessoal, eu dei uma arredondada aqui para o CDI médio de junho de 24 até final desse ano, considerando o CDI médio de 11 a 12% ao ano, de 2024 até o final desse ano. Esse valor, a parcela do Jundiaí, que foi só IPCA, ela seria corrigida para 66.800, de 63 para 68.800, e a SNY de 630 para 740. Já volto aqui. E aí, pessoal, a gente chegaria num total de obrigações de 1,258. Aí o índice de alavancagem, ele aumenta em 5%. Então, na minha visão, esse é o índice de alavancagem que é hoje, tá? O fundo, ele não coloca isso, pessoal, porque, de fato, eles não têm o valor lá na frente. Então, eles não podem, eles já poderiam até colocar, e eles deixam aquele disclaimer lá falando que eles não consideram ser ajuste na parcela, mas eles precisariam, eu considero isso para vocês. Pessoal, aqui só um ponto de parênteses. Por que está aparecendo esse 1.590 aqui?
Porque, pessoal, eu peguei o seguinte, eu peguei a securitização que ele tem hoje, que é essa daqui, o quanto que ele tem de saldo devedor e o quanto que esse valor corresponderia nos vencimentos. Aqui a gente está falando de 560 milhões. Porém, se o fundo pagar, não fizer nenhum pré-pagamento e levar até o final, ele vai ter desembolsado 1,590, ou seja, 3 vezes mais do que ele tem hoje. Só que são dívidas longas. É claro que eu não vou incluir isso na alavancagem, porque a gente não sabe se o fundo vai fazer um pré-pagamento, se ele vai quitar isso antes, não tem como saber. Mas se eu colocar isso aí, a alavancagem ia para 50% do fundo. Mas isso não corresponde à verdade, porque são dívidas longas, tá? Beleza, pessoal. Então, chegamos no veredito aqui, na minha opinião, que hoje o índice de alavancagem do XPML está em 30,3 e ele tem essa situação hoje. Bom, mas qual que é o verdadeiro drama? O verdadeiro drama é isso aqui. O fundo precisa pagar aqueles valores que eu coloquei. Ele precisa pagar, e aí eu vou voltar aqui. Ele precisa pagar esses valores aqui. Ele precisa pagar segunda parcela do Praias Belas, de 7 milhões, precisa pagar 66 milhões e quase 67 milhões do Jundiaí, e ele precisa pagar 740 milhões do SNY. E precisa pagar os 24 milhões de amortização, que é isso aqui. Que é a amortização que ele tem aqui todos os meses. Embora, pessoal, se a gente for pegar, o fundo coloca aqui, que ó, e aqui eu deixei marcado, permite, que ele fala, vale destacar também que a robustez da nossa geração anual de resultados permite reter 5% do fundo para pagar a parte de alavancagem. Beleza, eles colocaram até aqui. Se a gente fosse considerar, eles estão colocando aqui que o fundo gera acima de 2025, então a gente não precisaria se preocupar com isso. Porém, quando a gente olha o resultado hoje, o fundo, no ano, ele já distribuiu mais do que ele gerou de resultado. Ou seja, ele está usando reserva passada. Então, para esse ano, provavelmente ele não vai considerar esse 5% porque ele está usando isso para distribuir. Ele está usando para manter os 92. Na verdade, ele tem um caixa aqui robusto, mas ele está distribuindo mais do que ele está gerando. Então, provavelmente a gente precisa considerar esses 24 milhões. Pode ser que mais para frente, a gente está falando de um longo prazo de mais de 10 anos, pessoal, isso daqui o fundo vai usar esse 5% para pagar sem problema nenhum. Estou falando de agora. Então a gente não pode considerar isso. Então hoje, pessoal, a gente chega num montante de 850 milhões que o fundo precisa pagar este ano. E aí você fala, pô, Eric, como que ele vai pagar isso? E aí que entra as minhas opções. Se a gente for lembrar, pessoal, o fundo, ele coloca aqui que ele está considerando, e aí que eu quero voltar nesse ponto aqui, ele está considerando, cadê? Ele está considerando caixas dos outros fundos, posição de outros fundos imobiliários que ele tem detido. Beleza. E aí a gente volta lá. Quanto que ele tem de disponibilidade hoje? 93 milhões. Fala, puta merda, Eric, 93 milhões ele precisa pagar 847. Como é que ele vai fazer isso? Bom, vamos entrar na parte de fundo imobiliário. E aí que eu entro essa questão aqui que eu quero trazer isso para vocês. Hoje, e aqui vocês vão entender por que eu fiz tudo isso aqui. Essa é a posição do XP Malls de acordo com o último trimestral, que saiu agora em maio, que é o referente, que na verdade saiu agora em julho, que é referente ao segundo TRI de 2025. Ele tem posição no AJFI, no CPOF, no CPSH, no SHPH, no FVPQ e no MOL 11. E em dois outros fundos, o Neomol e o Shopping Internacional Guarulhos. E aí ele fala que ele considera os caixas desses fundos. E aí, claro, pessoal, a gente tem que buscar o caixa. Não é fácil você achar essa informação, porque não são fundos negociados em bolsa, eles não são fundos de mercado do mercado de bolsa. Eles são fundos fechados. Na verdade, eles são fundos imobiliários, só que eles só tem um cotista. E aí você já vai entender o porquê dessas que eu coloquei essas participações aqui. Hoje, se você pegar pelos informes mensais, que é só você pegar o CNPJ desses fundos e ir lá no fundos.net que você acha isso, hoje nós estamos falando aí de 70 milhões de caixa. Então já aumentou 70 milhões de caixa que o fundo tem desses aí. Bom, tá faltando bastante aí, né? E aí, pessoal, que entra o seguinte. Primeiro, da onde que o fundo, eles estão considerando essa posição de 251 milhões de fundo imobiliário que eles colocam aqui, ó. Que fundo de posição que eles estão considerando esses 251 milhões aqui, que eles estão considerando?
Como eles não falam, eu fiz algumas viagens aqui. E na minha, acho que a mais plausível, são os outros fundos que eles consideram fundos líquidos. Porque são os fundos que não são o Neomol nem o Shopping Internacional, que não são os fundos negociados em bolsa. E se você somar os valores de acordo com o informe trimestral, vai dar 245 milhões. Então ele está considerando isso. Então, pessoal, aqui a gente já está falando de mais 245 milhões. Aí você fala, Eric, beleza. Ele vai vender isso no mercado secundário? Pode ser que sim. Só que aí que tá. Provavelmente, esses fundos imobiliários, ele tenha prejuízo se ele vender no mercado secundário, porque ele comprou há um tempo atrás esses fundos. Como a gente não sabe o preço médio, e aí isso ele é uma suposição, tá? Pode ser que ele venda com um prejuízo, mas a gente viu uma recuperação dos fundos. Se fosse isso no final do ano, começo do ano, era certeza que era prejuízo. Agora eu já não sei mais como é que tá. Aí eu terei que pegar os outros informes para ver diferença de valores e ir buscando informe trimestral até chegar a quando que o fundo comprou, mas aí eu não saberia o mês, o dia que ele comprou, a não ser que ele informasse. Mas não informa, então paciência. E aí que tá, ele pode vender isso. Só que, pessoal, é o seguinte, eu estava conversando com algumas pessoas hoje e, de fato, o fundo ele pode vender alguma dessas posições sem ser pela bolsa. Não é comum, tá? Mas devido ao tamanho que o XPMOls tem hoje, ele pode vender alguma posição dessas aqui ao preço que ele pagou, sem problema nenhum, fora da bolsa. Pode vender no mercado balcão. Ele pode fazer isso. Não é comum de fazer, mas ele pode fazer isso. E aí, pessoal, lembra? Aí por que eu coloquei liquidez diária? Porque é o seguinte, como é que o fundo vai vender 50 milhões num fundo que tem liquidez diária de 287 mil? Ele vai ficar 10 anos para vender isso aqui. Não vai conseguir. Tá? E, claro, se ele jogar uma ordem grande, o preço dispara. Então não tem sentido isso, né? Então, tirando o CPOF, o CPHS e o MOL11, que são fundos que têm uma certa liquidez, mas mesmo assim, pessoal, vamos pensar o seguinte, ele quer vender 84 milhões do MOL11, sendo que ele tem, a liquidez dele é 2,59. Difícil, né, dele conseguir vender. Então, pode ser que ele venda alguma parte dessa posição aqui para fazer frente, para aumentar as disponibilidades e chegar naqueles valores que eles colocaram de 400 milhões. Tá, então eles podem vender isso para um outro fundo imobiliário. E aqui eu volto a falar, pessoal, aqui pode ter um block trade, que é essa negociação com a Capitânia. A gente sabe que tem parceria entre eles. Pode ter uma participação, um block trade da Capitânia aqui. E a Capitânia pagar o valor que ou pagar o patrimonial, ou pagar o valor que o XPMOS pagou. E aí o XPMOS não tem prejuízo. Porque se ele tiver prejuízo aqui, isso pode dar problema na distribuição daquele mês, por exemplo. Porque ele vai ter que abater esse prejuízo do lucro que ele teve, e esse prejuízo pode fazer com que o fundo não pague rendimento. Mas também, pessoal, algo que ninguém está considerando é isso aqui, ó. Quando o fundo fala aqui, e aí passa em branco, aqui ó, venda de ativos. O fundo possui diversas possibilidades para vender parte de posições detidas em fundos imobiliários. O time de gestão está confortável que boa parte dessa posição será realizada e convertida em caixa ao longo de 2025. E aí você está falando, Eric, mas ele vai vender posição, cadê voltar o Excel? Ele vai vender posição de fundos que ele considera como imóvel? Pode vender, meus amigos, ele pode vender. Sabe quem fez isso há um tempo atrás? O Gari. Ele vendeu, ele tem lá o Annecy e tem o outro lá, o Annecy e o Artemis. Ele vendeu 20% da posição que ele tem do Annecy, do Artemis, que é do Grupo Mateus, né? Ele vendeu 20% da participação dele com a opção de recomprar essas cotas depois. O XPMOL pode fazer a mesma coisa. Lembrando, pessoal, essa participação deles é em cotas. Ele simplesmente pode ligar para alguém e falar para um gestor, falar, compra para mim, preciso vender a posição aí, preciso fazer 100 milhões de caixa. Ou, na verdade, eu não preciso nem fazer, se a gente for pensar nos dois aqui, se eu vender 10% se eu vender, ó, se o XPMOS vender 10% das posições desses fundos aqui, ele tem 100% da participação deles, ele vai ficar com 90%, ele vai continuar sendo dono desses fundos. E isso abaixaria aqui, ele conseguiria pegar 70 milhões, aqui 40 a gente está falando de mais 110 milhões. Sem contar que aí é a opção que provavelmente vai acontecer, na minha visão, que é essa emissão de cota. Dificilmente o fundo vai fazer emissão.
não vai ter, acho que não recupera a cota para ponto de fazer. Ele pode fazer alavancagem. E aqui, olha só, pessoal, considerando o LTV que é muito baixo. Por quê, pessoal? Quando a gente olha a alavancagem, você fala, Eric, mas ele já está com 25,9, ele vai aumentar a alavancagem? Não vai, gente. Por quê? A alavancagem é o passivo dividido pelo ativo. O passivo não vai aumentar, porque o passivo já está lá. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essas obrigações aqui e vai tirar, por exemplo, vamos supor que ele tenha a caixa, ele precise de mais, fazer uma securitização com base nessa para pagar 500 milhões dessa, que seja 600 milhões do total da SNY, que ele precisa pagar lá 700 milhões, ele faz um CRI de 700 milhões. O que ele vai fazer? Ele vai tirar 700 milhões aqui e vai colocar 700 milhões aqui. Não muda a alavancagem. O que vai mudar? O LTV. Porque você aumenta a questão da posição que o fundo tem em obrigação, em securitização. Aí o LTV sobe. Ah, e só para vocês lembrarem, pessoal, eu estava esquecendo de falar, se eu tirar securitização daqui, obrigação daqui, pessoal, olha para quanto que vai o índice de alavancagem. 7,82, ou seja, 8%. Entenderam, pessoal? Então, se eu voltar para cá, vamos supor que ele tire daqui 700 milhões, menos 700 milhões, 700 milhões, só que eu coloque 700 milhões aqui em securitização. Aqui, o índice de alavancagem continua a mesma coisa, só que o que acontece com o LTV? Se eu tirar as obrigações, o LTV que era 8% passa para 19%. Aí ele aumentou bem o LTV. Entenderam? Então, pessoal, aí eu quero que vocês me falem agora o que vocês acham. Vocês acham que de fato o XPMOLs ele tá numa situação complicada? Vocês acham que ele não vai conseguir ou vai ser difícil ele conseguir esse dinheiro? E aí eu volto a falar, pessoal, nas últimas alavancagens que ele fez, principalmente na compra da própria SNY, na compra do Jundiaí, onde ele se alavancou a indexadores careca. Dificilmente isso vai acontecer agora, tá, pessoal? Que ele não vai conseguir, mas provavelmente as taxas de juros sejam baixas, se ele se alavancar. E eu acho que ele não tem, na minha visão, não tem alternativa para isso. E aí, voltando aqui no relatório, pessoal, algo que eu preciso passar para vocês, é um fundo que hoje gera, se a gente for pegar nos últimos 12 meses, 691 milhões em receita, sendo 547, vamos pegar aqui, ó, 547 milhões em receita imobiliária. Ou seja, o fundo tem 547 milhões de lastro somente de contratos para poder usar para fazer alavancagem. Então ele tem muita receita. Por isso, e aí a questão do tamanho do fundo faz total diferença, porque ele tem muito, o tamanho dele é muito grande para ele poder usar isso como benefício para se alavancar. E percebam, a alavancagem não muda. O que muda é o LTV. Porque o fundo já está com essa questão, ele na verdade, quando a gente fala alavancagem aqui, troquem a alavancagem por rolar. Ele vai rolar a dívida, ele pegar uma dívida que ele tem, vai fazer uma para pagar mais a que vence agora. Tá? Então, ele não aumenta a alavancagem, ele simplesmente troca. Ele vai tirar a alavancagem de obrigação e joga para securitização. Tira o valor daqui e joga para cá. É claro que no longo prazo, isso acaba ficando maior porque tem os juros dessa dívida. Como eu mostrei para vocês na questão do 1.5 bi. Como eu mostrei aqui na questão do 1.5 bi. Aqui, ó. Se ele levar até o final, obviamente vai ficar 3 vezes o valor. Mas eu estou questionando agora. Então, pessoal, era isso que eu queria. O vídeo deve ter ficado longo, nem sei quanto tempo tá de vídeo aqui. E aí eu tô olhando aqui se eu tô gravando, porque às vezes quando eu faço um vídeo assim, aí eu vejo que eu não tô gravando, vocês não têm noção, eu tenho que fazer tudo de novo, mas dessa vez tá gravando. Então, pessoal, eu queria trazer isso para vocês. Eu queria que vocês deixassem a opinião sincera de vocês, o que vocês acham disso, se vocês acham que de fato o fundo vai ter problema para pagar. E é claro, pessoal, aqui um ponto importante. A XP, ela carregando esta fama, né, ela ajuda a criticarem, porque poderiam explicar o que é o launch velho ali, não sei, poderiam explicar, para não gerar essa confusão, como é que 8 ali, depois 25, para não precisar o Eric vir aqui explicar para vocês. Mas, pessoal, assim, em termos da minha visão, e agora dando a minha opinião,
continuo, e aqui a minha opinião bate com outros analistas como o Rodrigo e como o Ricardo. O fundo, sim, a gente tem que monitorar. Ele tem uma alavancagem, na verdade, ele tem dinheiro, ele precisa de dinheiro para pagar, mas não vejo problema nenhum como ele vai conseguir esse dinheiro, tá? Eu não vejo problema nenhum como vai conseguir. E se a gente vê uma recuperação, como a gente viu no começo desse ano de fundos imobiliários, pode ser que ele consiga vender sem ter problema. E aí, para fechar aqui, e aqui eu preciso deixar isso muito claro. Pessoal, os 92 centavos que ele paga, possivelmente vão ser reduzidos, tá? Vão reduzir. E se a gente for pegar, ele já paga bastante pelo quanto que ele está custando. Porque ele é um fundo alavancado, então o que ele está pagando de dividendo é um dividendo alavancado. Ele tem praticamente, se a gente for ver hoje, 25% do total do que ele tem é alavancagem. Então, se a gente for fazer uma conta de padaria, 25% do dividendo ele é alavancado. Então, se ele vender posição de fundo imobiliário, se ele vender ativo, ele vai reduzir o dividendo, não tem jeito. Ele vai precisar. Talvez o que não diminui o dividendo é uma alavancagem, um CRI novo. Fazer um CRI. Isso não deve diminuir o dividendo no curto prazo, mas no longo vai diminuir porque ele vai precisar pagar ele lá na frente. Então, o que foi o que o TEP fez, né, pessoal? O TEP, ao fazer a parcela do CRI, eles aumentaram o guidance de pagamento exatamente porque o fundo não precisou, não teve emissão, porque quando você faz emissão, você continua com o mesmo receita imobiliária, porque o fundo já recebe essa receita imobiliária pelo Seller Finance, só que você tem uma base maior de cotista. Como o fundo, o XPML, não vai conseguir fazer emissão, possivelmente ele vai fazer um CRI para pagar esse restante. Aí a gente tem que ver o quanto que o fundo vai conseguir de dinheiro para diminuir o quanto que ele vai ter que fazer de alavancagem, uma nova securitização. E aí eu acho que ele não vai ter como fugir da securitização, a gente só precisa saber qual é o valor que vai ser feito, tá? E aí eu até mostrei para vocês, se ele passar para 30, o índice de alavancagem não muda, só que o que vai subir, o LTV vai subir para 20%, o que ainda continua saudável de acordo com o tamanho do fundo. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram também, paciência, não tenho mais o que fazer em relação a isso, tá bom? Então, aquele abraço.